Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu saúdo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelho, de todo o Brasil e de todo o mundo, eu profetizo em nome de Jesus, que Jesus abra os olhos de todos vocês, amados, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amado, está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre vocês. Amados, hoje é dia 22 de dezembro de 2021, meu nome é Paulo Vieira Alves, eu sou evangélico há 17 anos, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida em novembro de 2003, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus, ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro, amados. E há 17 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesses 17 anos de evangélico, amados, só aqui na central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus, porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, amado, está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morreram sem crer no Evangelho de Jesus. Condenação. Também, amado, se vocês lerem lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 24, versículo 14, também está escrito: quando o Evangelho do Reino de Deus for pregado a toda criatura, será o fim. E também, se você ler lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, também está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o Evangelho eterno para proclamar todas as nações. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o Evangelho eterno para proclamar todas as nações. Amado, o Evangelho eterno. Salvação da sua alma, amado, é só no Evangelho de Jesus e só em Jesus Cristo. Não adianta você seguir qualquer outro caminho que não seja o Evangelho de Jesus e Jesus. O próprio Jesus também no seu Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou para os seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui, amado, também Jesus foi bem radical. Aqui Jesus também não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outro caminho que não seja Jesus. Também lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, quando Jesus falou: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aqui também Jesus foi bem radical. Aqui Jesus não deixou nenhuma outra opção para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o Evangelho de Jesus. Agora, mas Jesus te dá o livre-arbítrio. Quer seguir religião, siga. Só que religião não vai salvar sua alma de ir para o inferno. Entendeu? Quer seguir Maria, São Jorge, São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, seguir santo, crer em santo, imagem de escultura, isso aí é caminho de perdição, amados. Isso aí não vai salvar a sua alma de ir para o inferno, não. O único que pode salvar a sua alma de ir para o inferno é Jesus de Nazaré. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar você da condenação eterna. Então, amados, se você não quer seguir Jesus, não quer crer no Evangelho de Jesus,
Jesus no juízo final não pode fazer nada pela sua vida. Porque, amado, Jesus, a sua salvação você adquire enquanto está com vida nessa terra. Depois que você morrer, não tem mais negócio de salvação não, mano. Ou você morre salvo ou você morre condenado. Jesus veio pregar o evangelho para os vivos e não para os mortos. Deu? Jesus, depois da sua morte, ele até foi ao inferno pregar o evangelho para aqueles que morreram no dilúvio. No dilúvio, entendeu? Aí Jesus foi lá pregar o evangelho para eles, porque Jesus ainda não tinha vindo à terra para morrer pelos pecadores. Aí todos aqueles que morreram antes de Jesus, que estavam no inferno, estavam lá no Hades, no Seor, aí Jesus foi lá para pregar o evangelho para eles, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo para salvar os pecadores. Agora de Jesus para cá, amado, não tem mais como você justificar que não conheceu Jesus e não soube de nada de Jesus. Porque, amado, o evangelho tem 2000 anos, está sendo pregado em todo o mundo. Então você não tem como justificar que não ouviu o evangelho de Jesus. Deu depois da sua morte. Porque para que seu nome seja escrito no livro da vida, amado, é necessário que você creia no evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, seja uma nova criatura em Cristo Jesus, como Jesus falou lá para Nicodemo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemo foi até Jesus, e Jesus falou: Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemo falou: como pode ser isso, Senhor? Pode eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: Nicodemo, tu é príncipe de Israel e não entende essas coisas? Aquele que não nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? É quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é batizado nas águas para arrependimento dos seus pecados e lavagem dos seus pecados. Aí você nasceu das águas, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí logo depois que você sai das águas batismal, aí você recebe o Espírito Santo, como está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 20, versículo 22. E Jesus soprou sobre os apóstolos e veio sobre ele o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aí já é um revestimento de poder que você vai buscar depois da sua conversão, depois que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você vai buscar esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, como foi lá em Pentecostes. Depois de 50 dias que Jesus subiu aos céus, depois de 50 dias não, porque Jesus ficou 40 dias com os seus apóstolos na terra. Aí quando Jesus subiu aos céus, aí 10 dias depois veio Pentecostes, veio sobre os discípulos o Espírito Santo, o revestimento de poder, que Jesus falou para os seus apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto venha poder. Porque Jesus sabia que os discípulos, os apóstolos de Jesus, não ia poder pregar o evangelho sem vir esse revestimento de poder, porque aí ia haver muita perseguição sobre os apóstolos, entendeu? E eles tinham que estar com esse revestimento de poder para poder suportar as perseguições e as afrontas que eles iam receber daquele povo lá da época de Jesus, dos fariseus, dos saduceus, dos governadores lá de Israel, onde houve uma grande perseguição sobre a igreja de Jesus. Então eles tinham que estar com esse revestimento de poder para poder suportar as perseguições. Então, amados, não perca tempo, procure uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, receba Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, amado. Porque Jesus falou lá no seu evangelho, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante dos anjos. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante dos anjos. Então, amado, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, é necessário que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma,
Seja batizado nas águas para arrependimento dos seus pecados e lavagem dos seus pecados, aí sim você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí sim, amado, quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso depois da sua morte não tem poder sobre ele a segunda morte. Já estão salvos e vão fazer parte da primeira ressurreição. Agora, se você morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, em imagem de escultura, crendo em Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em Buda, Maomé, e se tendo uma vida de pecado aqui nessa terra, amado, e você morrer nessas doutrinas aí sim, quando você morrer, sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e leva sua alma para o inferno. Quem vai para o inferno não tem mais salvação e vai fazer parte da segunda ressurreição. Quem vai para o paraíso vai fazer parte da primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6 está escrito: bem-aventurado e santo é todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder sobre ele a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos e eternamente. Agora, todos aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição são todos aqueles que não creram no Evangelho de Jesus, que não foram batizados nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, que morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em Buda, Maomé, Allan Kardec, Chico Xavier, crendo nessas doutrinas aí do cão, entendeu, amado? Esses vão fazer parte da segunda ressurreição. Aí depois de 1000 anos, aí vão ressuscitar os que vão fazer parte da segunda ressurreição e vão ser a juízo. Apocalipse 20, versículo 11 em diante, fala sobre o juízo final. Vão ser abertos os livros, o livro das obras e o livro do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 15 está escrito: e todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, amado, para que seu nome seja escrito no livro da vida, é só através de Jesus. Você tem que crer no Evangelho, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Se você ler também lá no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todos aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, amado, não perca tempo, porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima, as portas do Evangelho vão se fechar, e depois, amado, que Jesus tirar a sua igreja, não vai haver mais salvação para ninguém. Deu? Porque também, depois que Jesus tirar a sua igreja da terra, só vai ficar aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem. Para esses não vão ter mais salvação. E para que você também não venha ficar para a grande tribulação, né? Que você seja aqueles que vão ser provados por Deus. Porque lá no profeta Daniel, capítulo 11, versículo 12, está escrito, lá no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, está aqui, ó, Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, está escrito, amado, que, aqui, ó, deixa eu ler aqui para você, Daniel 7, 25, está escrito aqui, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, amado, que você não seja um desses que venha a ser pego por essa besta aí de Apocalipse, de Daniel 7:25, que é o anticristo. Esse rei vai matar. Aqui diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você também ler em Daniel 12, Daniel 11, versículo 35, também está escrito que
Olha, eu vou terminar esse vídeo aqui, o tempo está acabando, tá? Amém? Glória a Deus.